Eu sou o Tive Marcos Bonfim. Gostaria de compartilhar com vocês, povo brasileiro, para que vocês pudessem tomar, vamos dizer assim, conhecimento e consciência de uma organização que todos nós temos uma, vamos dizer assim, uma imagem positiva, mas que na verdade por dentro ela está muito podre. Essa organização se chama Polícia Federal. Numa entrevista, na conversa afiada, o agente da Polícia Federal denuncia rotina de atraso de hostilidade e assédio. Essa denúncia eu também faço, porque eu sofro a mesma denúncia de calúnia, difamação, por vários delegados, simplesmente por eu ir no Brasil e falar do ciclo completo de polícia. Eles fabricaram uma indústria do fake news durante anos para denegrir a minha imagem e desvalorizar a minha pessoa, para que pessoas, vamos dizer assim, sem noção nenhuma, acabando de acreditar nessa, vamos dizer assim, fake news, né? Então vamos aqui no assunto aqui do agente da Polícia Federal. Ele denuncia no JB, Polícia Federal se tornou um ambiente de ódio. Vejam a gravidade disso. Ele começa aqui dizendo, a conversa afiada, compartilha do Jornal do Brasil, o artigo de Sandro Araújo, agente da Polícia Federal e vereador em Niterói, Rio de Janeiro, pelo PPS. Começa a Polícia Federal, glamour e atraso, e vamos entrar aqui mais diretamente no tópico, que a matéria é grande. Por trás do glamour das missões rocambolescas, porém que não se mostram, é a rotina de ódio. Então se faz aquela aparência toda daquelas operações maravilhosas, mas na verdade, atrás daquela capa, da máscara, existe um ódio muito grande dentro do departamento, fazer que esse departamento seja um departamento muito doente. Uma rotina de ódio, assédio moral e falta de espírito do corpo que atinge esmagadoramente a maioria dos policiais federais de todo o Brasil. Sobre o manto de uma instituição mais respeitada esconde-se outra realidade, o atraso, o anacronismo e a hostilidade. Não por acaso, 1/3 da corporação sofre de depressão e outros problemas psiquiátricos, um ambiente emocionalmente insalubre. 1/3 da corporação sofre hoje de depressão. Você imagina 1/3 desse pessoal andando armado, fazendo um trabalho de alto risco, deprimidos. É uma coisa que nós brasileiros temos que pensar e refletir. Você está falando a nível de Polícia Federal. Nós não estamos falando da Polícia Militar, nós não estamos falando da Polícia Civil, nós não estamos falando da Polícia Municipal, nós estamos falando da Polícia Federal, que está acima, vamos dizer assim, num patamar bem acima. Sonhos de muitos, a carreira Polícia Federal, ao contrário do que se imaginário mediático, induz a acreditar e agoniza. De um lado, a gente escrivão, papilocorpista, lutando por uma carreira única que insira a Polícia Federal brasileira no rol das polícias investigativas do mundo desenvolvido. De outros delegados, presta bem atenção, de outros delegados lutando de forma escarniçada para serem chamados de excelência e para manterem um status quo com carreira jurídica que não existe em nenhuma outra polícia do mundo. Delegado da Polícia Judiciária dentro do Poder Executivo é uma aberração bem brasileira. Tá? Isso documentado e isso escrito. É uma vergonha. Não existe essa função no mundo, somente no Brasil. E hoje a situação no Brasil da criminalidade, desse desgoverno, dessa insegurança, que o povo tem medo de tudo, é graças aos delegados. Porque todas as mudanças que iriam beneficiar para beneficiar a segurança pública e você, povo brasileiro, os delegados bloqueiam. Porque eles querem ser chamados de excelências
e de Deus. As pirotecnias das operações, como nome chamativo, envelopam os erros da investigação que chegam a nível preocupante. O número superlativo de pessoas teve uma vida destruída por prisões preventivas ou temporárias sem nenhuma base legal. Você imagina o que é isso? Você ser preso preventivamente, ser preso sem nenhuma base legal. Bom, eu não fui preso no Brasil ainda porque eu sou americano. Porque iria virar um escândalo muito grande. E nós vamos chegar lá que eu vou falar sobre isso. O caso mais notável foi a prisão absoluta sem prova do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que acabou levando esse senhor ao suicídio. O número de ações por danos morais, por prisões equivocadas, só aumenta e ninguém da instituição é responsabilizado. Isso é verdade. Quem é responsável pela morte desse senhor? Quem é responsável pela prisão de um agente federal ficou 3 meses preso, 3 semanas preso, num presídio de segurança máxima, sem provas. Enfim, é um massacre. No caso do reitor, a delegada que colocou a investigação foi promovida. Foi promovida a superintendente regional em Sergipe, após o erro crasso. Em outro caso que virou referência dentro da própria Polícia Federal, um agente foi preso, levado para um presídio de segurança armada, deixado lá por 3 semanas. Solto por habeas corpus, teve a sua ação trancada por ausência de justa causa e passado por quase 2 anos, jamais foi ouvido por alguma autoridade policial federal. Bom, isso é muito triste. É muito triste. Nós estamos falando de uma organização, Polícia Federal do Brasil. Hoje nós temos praticamente uns 15 mil policiais federais, incluindo agentes, escrivães, papilocopistas e peritos, e 2 mil delegados. Em qualquer polícia no mundo, o policial ele começa por debaixo. Ele começa fazendo uma carreira. Grande exemplo hoje é a melhor polícia que nós temos no Brasil, é a Polícia Rodoviária Federal. Começa por baixo e as pessoas vão galgando as suas posições de acordo com a sua qualificação e elas conquistando o seu próprio espaço. No resto, tanto na Polícia Civil como na Polícia Federal, qualquer garoto de 24 anos, filhinho de papai, pago, treinado para ser aprovado em concurso público, passa a ser chefe de polícia, sem experiência nenhuma, sem noção nenhuma, só no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. É um negócio lamentável, é uma covardia, e ainda mais os delegados, além de querer ser chamados de excelência, eles querem aprovar uma PEC para que eles não tenham mais supervisão, tenham o seu próprio orçamento e que não estejam subordinados ao Ministério da Justiça e nem ao Ministério Público. No caso, a Procuradoria Geral, fazendo com que a supervisão... Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Todas as pessoas que têm poder de tirar a liberdade de outra pessoa têm que ser fiscalizadas para evitar abuso de poder. No meu caso, que isso vai ser um outro vídeo, vocês vão entender como se gasta o teu dinheiro, você que é contribuinte, com coisas tão pequenas, por interesses individuais, para manter essa estrutura falida que é o nosso sistema policial no Brasil. Tive as informações e vou mostrar a você que está copiado, está documentado, um dos 9 candidatos a serem apontados pela própria Associação dos Delegados para ser diretor-geral da Polícia Federal, estava num dos grupos, agora recente, a semana passada, me atacando, falando bobagem e dizendo que eu fui investigado profundamente. Com base em quê? De eu ir no Brasil e falar sobre o ciclo completo de polícia? Ou com base na fake news que eles criaram intencionalmente, criminalmente, para denegrir e desvalorizar a minha pessoa, para que a minha mensagem
não alcançasse, não fosse tão eficaz. Me parece que não deu certo isso. Mas eles foram veementes. Isso tudo eu vou falar no outro vídeo e vou dar etapas. Inclusive, vocês, cidadão brasileiro, vocês podem ir no Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro, que ele fala sobre a minha pessoa, e você vai ver a presença de um delegado de Pernambuco fazendo difamações, calúnias, mentira, e ele é um dos pioneiros da fabricação de fake news que foi desenvolvida até hoje, e ele participando em outros sites, vamos dizer assim, criminosos, inclusive mandando para mim e-mail, várias pessoas envolvidas, e-mail com pornografia, homens se masturbando, coisas obscenas, menor com imagem obscena, delegado envolvido nessa atividade. É muito triste isso. Agora, nunca fizeram uma BO contra a minha pessoa. Me chamaram de 171, me acusaram. Nesse vídeo que eu vou para você, eu vou relatar os nomes dos delegados para vocês. Vou mostrar para vocês registrado, documentado. Eu fiz várias denúncias, como ele diz aqui, nada acontece. Esse é o nosso Brasil. Nada acontece. Eu nunca fui chamado por um corregedor da Polícia Federal, que são delegados, para questionar as acusações e as alegações que eu tenho feito contra. Eu fiz no passado uma acusação seríssima e gravíssima de uma delegada em São Paulo que contratou uma funcionária pública da Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, para entrar no meu Face, entrar na minha mídia para me denegrir. Contratada por uma delegada. E essa mesma delegada, quando eu estive no Maranhão, em que na mesa que nós fizemos a aprovação, estava o Procurador-Geral do Maranhão, estava o Procurador de Justiça, estava um deputado estadual, um deputado federal, a minha pessoa, e ela categoricamente no seu Face, ela falou: o engraçado, o segurançazinha foi mais importante do que todas as outras autoridades. Esse é o tipo de delegado que nós temos. É uma vergonha para a nossa nação. É uma vergonha para o nosso Brasil. Graças a Deus ainda os promotores, procuradores tiveram, vamos dizer assim, a garra, a determinação e a sabedoria de revelar esse escândalo horroroso que o nosso país está passando. Porque se fosse depender dos delegados, isso nada iria acontecer. Vocês querem uma prova? Hoje nós temos 14 delegados dentro do deputados federais, delegados, deputados federais, Francisquini é um desses, que nunca prendeu ninguém dentro da casa de ladrão. Nem sequer colocou provas para que as denúncias pudessem ter uma validade e que pudesse haver um movimento nacional. Graças aos procuradores gerais do nosso país, ao qual eu aplaudo, admiro pela garra, determinação, o objetivo de trazer a verdade para todos. Aguarde o próximo vídeo, porque eu vou dar para vocês os nomes de delegados, as acusações, e vou mostrar para vocês documentado. É esse o nosso Brasil. Não é à toa que nós estamos nesta merda. Não é à toa que você, cidadão brasileiro, tem medo de sair de casa. Não é à toa, senhor, você, cidadão brasileiro, não tem direção, tem medo de tudo, tem medo de todos. Enfim, nós estamos passando por uma crise muito grande. Que Deus possa te abençoar. E olha, isso dito por milhares de policiais federais. Milhares. Milhares. E apenas uma minoria manipula toda essa estrutura. E isso tem que acabar. Nós brasileiros temos que exigir e mudar essa estrutura. Precisamos seguir o exemplo da Polícia Rodoviária Federal, entrada única, carreira única, e acabar com essa função de delegado. Você quer ser chefe de polícia? Conquiste. Com trabalho, com dignidade, com honra, com sabedoria, com treinamento e com respeito principal de todos os policiais. Porque hoje a nossa Polícia Federal é só ódio. Se já trabalhou num lugar que só tem ódio, é muito triste. Ninguém produz nada. Que Deus possa abençoar o Brasil. E se você quer mudança,
a mudança começa em cada um de nós.